Voltamos com a Presença Gospel, conversando neste dia com o pastor Dr. João Freitas. Pastor João Freitas, após este clipe maravilhoso que nós acabamos de assistir com você que está em casa, graças a Deus, nós gostaríamos de saber, pastor, quais os seus projetos para o próximo ano com a sua igreja fora do Brasil. Olha, pastor Adenor, nosso projeto, o projeto que nós estamos agora iniciando um mergulho na visão de Deus, porque você sabe que a visão ela tem o poder de limitar a unção de Deus, não é? Você sabe que se Deus ele não desperdiça a sua unção, ele dá exatamente a unção na medida da visão. E a visão que Deus nos tem concedido para essa unção é a visão de alavancar o Ministério Reviver para outros estados, alavancar o Ministério Reviver para fora do Brasil. Agora mesmo, dia 10 de outubro, nós estamos partindo para a Europa. Vamos fazer uma conferência em Roma, em Milão, na Bélgica, em Bruxelas, capital. E pensamos que essas conferências, esses ciclos de palestras vão ser instrumentos nas mãos de Deus para impulsionar o ministério para o exterior. Graças a Deus. Pastor João, o senhor também como promotor e como pastor, obviamente, o senhor tem o equilíbrio exato da vida. Nós gostaríamos de saber, o senhor defenderia uma mulher que por motivos comuns ou motivos próprios a ela, teria praticado o aborto? Olha, pastor Adenor, o que é o aborto? O aborto, ele consiste na interrupção da gravidez com a morte do produto da concepção, do feto, do embrião, do ovo, ou outro nome que se dê. Na medida em que essa pessoa é um ser humano, na medida em que essa pessoa cometeu um erro na sua vida, e nós também, que não somos perfeitos, somos dados a cometimento de erros, como ser humano, ela merece a sua defesa. Nós temos hoje uma grande discussão no país, que é o problema da anencefalia, né? Pessoas que estão requerendo no judiciário o exercício do direito de antecipação do parto, né? De forma violenta e forçada para verem-se livres daquela anomalia congênita daquele bebê dentro do seu próprio útero. Eu tenho me manifestado na justiça favoravelmente a essas mulheres que assim pedem, entendendo que a dor e o sofrimento delas, só quem pode julgar é Deus, porque eu não tenho capacidade, como ser humano, de me transportar para o lugar dela e me pôr com o útero armazenando um bebê condenado à morte, né? Um bebê que não posso nem chamar de bebê. Na verdade, é uma criatura que está despida do direito à vida, está despida das condições mais elementares da vida. Então, por misericórdia, por exercício de misericórdia, a essa pessoa, ela tem direito à defesa, ela tem todo direito a uma justiça que não seja uma justiça iníqua nesse mundo. Olha, pastor, no caso, por exemplo, da criança sem cérebro, que está sendo gerada, tá certo, no útero, no ventre da mãe. E quando a mãe, então, requer ao Poder Judiciário o legítimo direito, não é, de tirar essa criança do seu ventre de forma cruel, porque não deixa de ser uma morte. Esta mãe também não está impedindo Deus de agir alguns meses depois, após esta criança nascer, porque nós temos dados, informações, que essa criança nasce com vida e minutos depois ela morre. Quer dizer, abortando, ela não estaria perdendo a possibilidade não, desculpe, perdendo a chance, a oportunidade de ver um milagre de Deus, porque nós cremos que o mesmo Deus que operou ontem, opera hoje e opera amanhã. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho é um Deus que pode resolver o problema de uma criança com cérebro ou sem cérebro. O Senhor entende como esse comportamento? Eu vejo da seguinte maneira: a mulher que está possuindo no seu útero esse bebê que não tem cérebro, essa mulher, ela tem que ser julgada nos seus motivos e nas suas razões
à luz do sofrimento que ela está passando. Se nós mudarmos a perspectiva para Deus, nós corremos o risco de nos tornarmos religiosos, de nos tornarmos pessoas que são tão religiosas e tão espirituais que jogamos para o lado o sofrimento do ser humano. Não levamos em consideração a dor, a aflição e o desespero daquele ou daquela que está passando e experimentando uma tragédia. Porque isto é uma tragédia. Então, se nós formos colocar a nossa ótica apenas no prisma espiritual, nós estaremos nos colocando religiosos diante de Deus e excessivamente espirituais e com pouca misericórdia. Eu acho que o foco mais preciso não pode abdicar de nós ocultarmos a dor e o sofrimento dela. Como eu disse anteriormente, vários casos têm acontecido na justiça e deles eu participei em pelo menos uma oportunidade em que opinei como promotor de justiça num processo favoravelmente a que a mãe pudesse tirar aquele feto, porque ela não estaria, no meu modo de entender, praticando o aborto, porque o aborto é uma atitude violenta que se pratica contra um ser vivo, um ser que tem expectativa de vida. Agora, no momento em que aquele ser não tem expectativa de vida, não há aborto. No momento em que aquele ser, ele não tem nenhuma possibilidade de vida, o que você vai fazer é antecipar algo que vai acontecer necessariamente daqui a pouco. E essa decisão, ela precisa ser humana. Ela precisa ser uma decisão em cima de um caso concreto. E por misericórdia do sofrimento de uma mulher que está experimentando uma dor, que aquele que julga nem imagina qual seja o tamanho e a profundidade dessa dor. Agora, se colocarmos Deus no prisma e no foco, nós corremos o risco de desenvolvermos uma religiosidade despida de contemplar a dor e o sofrimento das pessoas. Jesus Cristo, diz a Bíblia em Hebreus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas se nós formos chamados ao caso concreto, para julgarmos um ser humano que está experimentando tal tragédia, nós temos que olhar para a dor e permitir que essa dor seja termômetro da nossa decisão também.